eu vou pregar uma coisa, mas antes de eu pregar, eu quero falar com os pais. Eu quero falar com os pais. Nós temos aqui na Vida Rio muitos pais que têm filhos pequenos. Seus filhos são ainda da primeira infância. Você sabe que os cinco primeiros anos da vida de uma criança, ela é uma esponja. Ela está assimilando tudo, ela está aprendendo tudo, ela está recebendo tudo. Tudo que é falado, que não é falado, cada gesto, cada coisa. É o período da aprendizagem, é o período da formação. É um período muito importante na vida do seu filho. E a Bíblia diz assim para você, que é pai e mãe, essa passagem está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio 6, 4 a 9. Onde Deus diz assim: ouve, ó Israel. Quem que é Israel? Israel é o povo que é chamado por Deus para viver na presença de Deus. É um povo que vai viver diferente do que vive o mundo. Vai andar, vai se comportar, vai ter uma maneira de pensar muito diferente. Às vezes totalmente diferente daquela que o mundo tem. É o povo de Deus, você é povo de Deus, você é família de Deus. Então Deus diz assim para você: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa palavra primeiro é para os pais, você que é pai, você que é mãe. Deus está dizendo para você: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Antes de você ensinar os seus filhos, essas palavras de Deus precisam estar no seu coração. Você precisa valorizar, você precisa viver, você precisa realmente experimentar a palavra de Deus, colocando ela no seu coração. E então você vai ensinar repetidamente a teus filhos. É interessante como funcionam as coisas de Deus. Você põe no seu coração, primeiro, e depois você tira do seu coração e coloca no coração dos seus filhos. Tem muitos pais, eles querem colocar no coração dos filhos, sem que esteja no coração deles. Não vai funcionar um pai dizer para um filho: olha, ore. Eu não oro muito, meu filho, mas você deve orar. Ore, leia a Bíblia. Eu nunca quase leio a Bíblia, sabe, meu filho? Mas você... sabe, vai ser bom, leia a Bíblia. Ah, o papai fuma. Mas sabe, meu filho, quando você crescer, não fume não vai ser bom para você. Não, isso não funciona. Primeiro você tem que ter no seu coração. E é do seu coração que você tira e coloca no coração do seu filho. Mas diz para você ensinar o seu filho essas palavras. Você vai falar delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa na sua testa. E as escreverás nos batentes das portas da sua casa. Todo o tempo você deve ensinar os seus filhos. Agora, como aqui na Vida Rio tem muitos pais com filhos pequenos, e essa fase é tão importante. É nessa fase que você vai ensinar o seu filho a amar a Bíblia. Não ensine só o seu filho a amar a Deus. Ensine seu filho a amar a palavra de Deus. Não ensine só seu filho, os pais desejam que o filho ame a Deus. Ensine o seu filho a amar a casa de Deus, a igreja. Coloque isso no coração dele. E você deve fazer isso em todo o tempo. Mas sabe, nesse período de jejum, de oração, Deus fez me lembrar de uma prática, que ela é antiga na igreja, e ela é muito boa, e que ela foi muito abandonada, que é o culto doméstico. O culto em casa. É quando você senta com a sua família, você senta com os seus filhos, você senta com as suas crianças, marido com a esposa com o marido, ou mesmo que você não tem marido, não tem problema. Você senta com a sua família
e você compartilha Deus, você compartilha a palavra de Deus, você desliga a televisão, você concentra a sua atenção. Isso é tão importante. Isso são momentos que vão marcar a vida dos seus filhos para sempre. A Bíblia diz, se você vai ensinar a criança e ainda quando ela for velha, ela vai se lembrar daquilo que você ensinou para ela. Mas sabe, a vida moderna, ela é muito cheia de tarefas, ela é muito cheia de ocupação, tem muito desperdício de tempo. Veja quantas horas as pessoas passam na frente da televisão. Quantas horas as pessoas hoje passam na frente do celular. Você já viu aquela foto da família sentada no sofá, todo mundo reunido e cada um olhando um celular? Não sei se você já viu, cada um olhando um celular, cada um está num canal, cada um está numa estação, cada um está pensando uma coisa. Eles estão juntos no mesmo lugar e eles estão totalmente desconectados, desligados uns dos outros. Mas sabe, faça isso como uma prática. Se você anda com Deus, seu marido não anda com Deus, faça. Faça com seus filhos. Faça em família. Sabe, desenvolva isso como um hábito. Imagina toda semana. Eu vou dar um exemplo. Toda quinta-feira para você. É o ideal. Imagina que toda quinta-feira você vai fazer com os teus filhos. Você vai motivá-los, você vai dar recompensas. Né? Imagina que seu filho é pequeno, crianças funcionam muito com recompensa. Recompensa imediata, não adianta você falar para a criança, quando tiver 10 anos eu vou te dar um presente. Ela tem 5, não vai funcionar. Mas se você falar, olha, depois desse cultinho, vai ter um lanchinho, vai ter um iogurte, vai ter uma pipoca. Você motiva, você incentiva e senta com seus filhos. Para tudo, gente. Para o que você está fazendo, desliga aquela televisão, por favor. E coloca Deus no meio, coloca a palavra de Deus no meio. E fala numa linguagem que a criança entende. Se você tiver que se fantasiar de Noé, para contar a história de Noé, fala assim, mas eu não tenho dinheiro para gastar com a fantasia. Você tem um lençol em casa, põe na cabeça e fala que você é o Noé. Para a criança já, uau, já está lindo. Mas sabe, faça isso como uma prática. Eu e a pastora Fernanda, nós fizemos muito isso na infância dos nossos filhos. Nós ensinamos eles a amarem a palavra de Deus. É interessante que a brincadeira preferida deles, você imagina, gente, parece uma loucura, a brincadeira preferida deles era brincar de culto. E sempre era assim, um dia o Miguel pregava, um dia o Gabriel fazia o louvor, o Miguel pregava, e a Ana Raquel era batizada. A Ana Raquel sempre era batizada, sempre. Ela não mudava, ela amava ser batizada, ela punha a mãozinha assim, e ela deitava. E um fazia o louvor, o outro fazia a pregação. Eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer, está gravado na minha mente, na minha memória. Um dia a gente fazia um culto doméstico. Talvez Miguel e Gabriel tinham 3 anos de idade, né? Mais ou menos. Talvez 4. E a Fernanda dava banho neles, dava o jantar cedo, né? 7 horas. E eles colocavam pijaminha. Eu lembro até hoje, os 2 de pijaminha, Ana e Raquel, e nós vamos fazer o culto doméstico. E nós sentamos, nós cantamos uma música que eles gostavam. E aí, o Gabriel falou, posso pregar, pai? Eu digo, pode. Aí ele ficou em pé assim na parede da sala. A pregação dele foi assim. Com o dedinho ele fez assim, porque nós não bebe pinga. Porque quem bebe pinga é do diabo. E eu fiquei pensando, da onde que ele tirou isso? Mas ele está pregando, sai do coração. Aí o Miguel falou, eu posso pregar agora, pai? Eu digo, pode. E vem o Miguel, com aquele jeitinho dele, com a mãozinha assim, ele fala assim, Deus ama muito você. Jesus morreu por você. Jesus tem um plano para a sua vida.
você não precisa sofrer. Ele sorria, você não precisa sofrer. Eu falei, um é o profeta, vem e dá a bordoada. Pá, o outro é o pastor amoroso, que vai lá. Sabe? E eu tenho certeza que isso também está gravado na vida deles. O tempo passa rápido, gente. Não perca as oportunidades. O melhor que você dá para o seu filho não é boa escola, não é boa creche, não são bons brinquedos, não são boas coisas. Isso não é o principal. O seu principal chamado como pai é ensinar seu filho a amar a Deus. É ensinar o seu filho a amar a presença de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus. E uma das grandes oportunidades que você tem para fazer isso é o culto doméstico. Se você nunca fez, fala, puxa, eu nunca fiz isso. Eu quero dar um conselho para você prático. Experimente fazer uma vez. E você vai provar e você vai ver que é bom. E você vai querer fazer de novo. E faça isso um hábito da sua família, um hábito da sua casa. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? As crianças, elas são impressionantes, né? Eu amo muito as crianças. Agora nós temos nossas netas. Um dia eu estava na praia com a Helena. E ela olhou assim para o mar e falou, nossa, vovô, esse mar é muito grande, né? Eu falei, e é muito maior do que você está vendo. Vai longe na cabeça. Ela falou, é mesmo? Eu falei, sabe quem fez esse mar? Ela, não, vovô. Eu digo, foi Jesus. Aí ela tinha as ilhas na frente. Aqui na Barra mesmo. Ela falou, e as ilhas lá? Quem fez? Eu digo, foi Jesus. Ela falou, e essa areia? Foi Jesus. E ela foi falando, e esse céu? Foi Jesus. E aquele pipoqueiro, aquele homem que está vendendo milho? Foi Jesus. Ela fez lá várias perguntas, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Até que ela se contentou, ficou brincando e tal. E ela estava, acho que, dormindo em casa, né? Estava dormindo em casa. Aí no outro dia ela acordou cedo. E tomou o cafezinho da manhã dela, a Fernanda deu. E ela foi até na varanda e tinha um vaso com uma planta. E ela estava olhando o vaso assim, com a planta. Aí ela perguntou para mim, vovô, quem plantou esse vaso aí? Eu falei, foi a vovó. Ela virou para mim e falou, ué, não foi o Jesus? Como a criança grava. Como a criança acredita no que você fala. Sabe? Inculta neles a palavra de Deus. Pratique isso. Isso é só um detalhe do que Deus tem posto no meu coração esses dias de jejum. Mas vamos para a pregação. Cadê meu esboço? Tem um celular aí? Está aqui. A unção está aqui hoje. Eu quero falar hoje sobre a igreja. O que é a igreja? O que você entende quando alguém fala igreja? Para algumas pessoas a igreja é uma opção. Eu posso ir ou eu posso não ir. Para algumas pessoas que lideram igreja, eles pensam assim, nós podemos fazer com a igreja aquilo que a gente achar melhor. Nós temos agora uma estratégia para a igreja. Uma estratégia super moderna, uma estratégia super legal, uma estratégia de crescimento maravilhoso. Mas será que a igreja é uma opção? Será que podemos fazer com a igreja o que a gente achar melhor? Será que nós podemos edificar a igreja com as nossas ideias, com as nossas estratégias? O que é a igreja? É sobre isso que eu quero falar hoje. E o título da minha mensagem é uma afirmação da Bíblia do que a igreja é. Uma das coisas que a Bíblia afirma que a igreja é. E é isto, a igreja, a porta dos céus na terra. Uma das coisas que a Bíblia diz que a igreja é a porta dos céus na terra.
E a passagem é Gênesis 28, para quem está com a sua Bíblia, do versículo 10 ao versículo 22. Gênesis 28, 10 a 22. Carlos, enquanto eu estou lendo, você pega um copinho de água para mim, por favor? Muito obrigado. Muito bem. Gênesis 28, 10 a 22. Essa é uma das passagens mais impressionantes para mim, das que estão na Bíblia. Quanto uma experiência que Jacó, um homem já adulto, ele tem com Deus. Jacó morava numa cidade, e os pais de Jacó enviaram Jacó para ir de volta, um caminho longo, de muitos quilômetros, de muitos dias de viagem, de volta à cidade da onde os seus pais, seu avô, na verdade, Abraão, tinha saído para ir morar lá na terra prometida. Para ele encontrar uma esposa, para ele constituir uma família. E durante essa viagem diz assim: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar, diga comigo, chegou a um lugar, onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. O sonho foi este: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti, e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, diga comigo, um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. A partir desse dia, a vida de Jacó nunca mais foi igual. Este sonho que Jacó teve nessa noite influenciou toda a vida deste homem. A partir desta noite, esse sonho marcou, influenciou e determinou todos os outros dias da vida de Jacó. Jacó, ele está nessa viagem sozinho.
E ele chega à noite neste lugar. E ele precisava passar a noite ali. E interessante que nesse lugar tinha muitas pedras. Porque a Bíblia diz que ele pegou uma das pedras. Tinha outras. E ele pegou esta pedra e fez de travesseiro. E deitou a cabeça sobre a pedra e dormiu. E quando ele dorme, ele tem um sonho que é chocante. É um sonho celestial. É um sonho de Deus. É um sonho que o céu derramou sobre ele. Você sabe que quando você está dormindo, quando você está no sono profundo, todas as outras coisas da sua vida, do seu corpo, estão em pause. Por exemplo, se você dormiu, às vezes alguém antes de dormir fica preocupado. Mas enquanto você está dormindo, você não está mais preocupado. Alguém pode estar ansioso, mas dormindo, está dormindo. E você sabe que a Bíblia fala muito em muitas passagens e de muitas maneiras. Deus ensina na sua palavra que enquanto você está dormindo, é uma oportunidade para Deus ministrar na sua vida. Porque o seu espírito não dorme, ele está vivo. Então, uma das coisas que Deus usa para falar conosco, para ministrar a nós, são sonhos. A Bíblia diz que os jovens sonharão, terão visões, e os velhos sonharão. Mas sabe, sonho é uma coisa de Deus. E geralmente, eu quero só te dar uma dica, geralmente quando você tem um sonho, se você se lembra do sonho, não diga assim, foi apenas um sonho. Mas aprenda a ouvir a Deus e a receber de Deus o que está naquele sonho. E muitas vezes o que você sonhou, o que Deus quer falar com você, não é literalmente o que você sonhou. Deus usa muitas vezes o sonho como uma linguagem para falar com você. Então vou dar um exemplo. Eu sonho que eu estava morando na cidade de São Paulo e que eu saía da minha casa e andava pelas ruas pregando o Evangelho. O normal é uma pessoa interpretar esse sonho assim, Deus quer que eu mude para São Paulo e vá lá pregar o Evangelho. Mas a linguagem do sonho é mais figurada do que literal. O que é isso? Deus usa aquilo não para falar exatamente aquilo, mas Deus quer te ministrar ao seu coração. Pode ser que São Paulo precise de oração e que São Paulo precise de mais pessoas para pregar o Evangelho. E quando você sonha e você fica na presença de Deus e pergunta para Deus, Deus, o que significa esse sonho? Deus vai te ajudar. E Deus vai te edificar. Por que Deus faz isso? Porque você estava dormindo. Quem já viu uma pessoa ansiosa para ouvir Deus? Pastor Fred, eu estou orando para ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Por favor, ora por mim. Eu preciso muito ouvir Deus. Eu preciso tomar uma decisão. É a decisão da minha vida. Vai ser um pouco difícil você ouvir Deus assim. Mas quando você está dormindo, você está quieto. Você está entendendo? Você está dormindo, você está lá em paz, você está deitado. Então Deus pode, muitas vezes, ministrar o seu coração. E o que aconteceu foi que Jacó teve um sonho. E, gente, essa linguagem de sonhos, essa maneira de Deus falar através de sonhos, tanto está no Velho Testamento como no Novo. Só tome cuidado quando alguém sonha com você e a pessoa traz a interpretação do que ela sonhou com você. Sonhei com você vestida de noiva do lado do Manuel. Você deve se casar com o Manuel. Cuidado. Porque Deus fala com você. Mas você sabe, você dizer assim, bom, se Deus quer que eu case com o Manuel, então Deus vai dar um sonho para mim. Mas
Se você andar com Deus sem medo, Deus vai usar isso para ministrar a sua vida. E Jacó sonhou, ele teve um sonho impressionante, gente. Ele teve este sonho. Eis que uma escada estava posta. Ela estava posta na terra. E o topo dela chegava ao céu. E ele viu os anjos de Deus descendo e subindo pela escada. E em cima da escada, por cima dela, estava o Senhor. E o Senhor abriu a boca e falou no sonho com Jacó. Jacó acordou e ele entendeu o que ele sonhou. E ele disse, na verdade, primeira coisa que ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que lugar é esse? A casa de Deus. A igreja, ele mesmo disse, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele disse, é como se ele teve uma revelação, ele disse, Deus está na igreja, e eu não sabia. Amados, a igreja precisa saber que Deus está na igreja. E a igreja não precisa fazer coisas que ela pensa, que ela inventa, que ela imagina, que ela acha moderno, que ela acha bom, que ela acha uau, é a onda do momento. E nós vamos fazer porque não! A igreja é uma coluna de Deus, ela é edificada sobre a palavra de Deus. Ela é edificada sobre os princípios de Deus. Eu já tive em muitas igrejas, apesar de que a igreja é uma só. Eu já tive em muitas igrejas locais. Eu já viajei por muitos lugares. Para estar, para pregar, para participar. Eu já entrei em lugares que para você sentir a presença de Deus naquele lugar, vou dizer uma coisa. Você tem que dar manivela, você tem que usar a sua fé e dizer, Deus, o Senhor está aqui. Eu não te sinto, mas o Senhor está aqui. Por quê? Porque às vezes a igreja faz tantas coisas que ela não deveria fazer. E deixa de fazer o que ela deve fazer e deixa de ser o que ela deve ser. Amados, nós somos Vida Rio, a Vida Rio, essa igreja local, é uma igreja que crê, Deus está neste lugar. Tudo que nós fazemos é para exaltar a presença de Deus entre nós, para buscar a presença de Deus entre nós. Se nós tivermos luzes, instrumentos, equipamentos, plataformas, multidão, uau, relâmpagos e trovões, mas não tivermos a presença de Deus entre nós, para nós não serve. Por quê? Porque é só a presença de Deus que satisfaz o seu coração. Aonde Deus está? A igreja é o lugar aonde Deus está. E quando nós nos reunimos como igreja, se Deus está aqui, irmãos, eu quero dizer para você, se Deus está aqui, cada dia que você entrar aqui, você não vai sair igual. Se você entrar aqui e sair do mesmo jeito que você entrou, você não sentir um toque de Deus, não sentir a presença de Deus, Deus não ministrar o seu coração, então nós só estamos fazendo reunião. Nós podemos virar religiosos. Mas a igreja é a casa de Deus, é o lugar que Deus está, é o lugar que Deus habita. E você precisa dessa revelação. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado. Todos os dentes. Diga, você precisa dessa revelação. Presta atenção, irmãos. Olha para mim. Quem aqui fica triste quando alguém que você ama não vem no culto? Quem aqui fica um pouco assim, chateado, quando assim, quase ninguém aparece? É humano, não é? Imagina eu que sou pastor. Mas presta atenção. Não importa quantas pessoas estão aqui. Uma coisa é certa, Deus está aqui. E se você tem essa revelação, você precisa crer na revelação que você tem. O que é crer? Deus está aqui. Se Deus está aqui, eu vou sentir a presença dEle. Eu vou comungar com Ele. Eu vou experimentar Ele. De alguma maneira eu vou experimentar Ele.
Quem já participou de algum culto e você estava desanimadíssimo? Você era ungido desanimado. Você estava com a porção dobrada da unção do desânimo. Quem já passou? Não precisa levantar a mão. Quem já passou? Mexe o dedo dentro do sapato. Dentro da sandália. Mexe o dedo. Diz eu. Presta atenção. Todos nós somos humanos. Ninguém é super-herói. Eu já participei de culto que eu estava dependurado na graça de Deus. Estava no cabide da graça de Deus. Para tocar o chão, nem levantando a mão, tocava o chão. Mas sabe, quando eu cheguei aqui, eu cheguei naquele lugar, eu tinha a revelação e eu tinha fé na revelação. Deus está neste lugar. Não depende daquele músico, não depende daquela pessoa, não depende se está cheio, se está lotado, se está... Não depende, depende de uma verdade. Isto aqui é casa de Deus. Deus está aqui. Uau! Irmão, eu estou experimentando. Eu falei isso, eu já senti uma chuva. Eu senti tão bem. Eu senti a presença de Deus. Olha que coisa incrível. Vou falar de novo, que eu pelo menos eu quero sentir. A igreja é a casa de Deus e Deus está aqui. E cada vez que eu e você viemos aqui, nós vamos experimentar a presença de Deus. Não depende, e quem pregou? Poxa, mas eu gosto quando o pastor Fred prega. Mas quando o Léo prega, mais ou menos. Irmãos, não depende nem de quem prega. Depende da sua revelação, depende da sua fé, depende da sua expectativa. Com qual expectativa você vem aqui? Sabe por quê? Porque vai ser feito segundo a sua fé, vai ser feito segundo a sua expectativa. Se uma pessoa entra aqui, sabe, a presença de Deus pode estar transbordando aqui. Eu já vi lugares, irmãos, que está aqui, ó. Está na hora da oração, tem essa pessoa que ela está encharcada da presença de Deus, ela está chorando, ela está tremendo, ela está sendo liberta, ela está sendo batizada no Espírito Santo, ela está vendo o anjo. E tem uma pessoa do lado, com os braços fechados, com o olho aberto, não está sentindo nada. Você diz, como é possível? Na mesma reunião, no mesmo lugar. Depende da sua fé. Depende da sua revelação. Depende de você ter fé na revelação de Deus. Irmãos, eu já estive aqui nesse lugar, nesse auditório aqui. Na sala de oração, 4 pessoas. E o céu baixou aqui, irmãos. Baixou o céu. Se toda reunião fosse igual àquela, a gente estava andando nas nuvens. A gente já tinha virado anjo nessa cidade. 4 pessoas. Por quê? Porque esse lugar é o lugar aonde Deus está. E Jacó disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Se você não sabia disso, hoje acabou. Saiba de uma coisa, Deus está aqui. Um dia talvez Carlos não vai estar aqui. Talvez o Carlos vai lá para Campos visitar a família. Campos dos Goitacazes, é chique. Não é para qualquer um, não. Mas sabe, Deus vai estar aqui. Ele está aqui. Nós estamos edificando essa igreja, irmãos, olha para mim, para ser a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar que Deus está, o lugar que Deus habita, o lugar que Deus se manifesta. De vez em quando eu viajo. Se eu não estiver aqui no culto, se um domingo eu não estiver aqui, saiba que eu estou em algum lugar, dentro de uma igreja, pregando. E às vezes já aconteceu, irmãos, de eu não estar aqui, e a presença de Deus nesse lugar ser tão intensa, tão forte, tão marcante. Quem já participou um dia que eu não estava aqui, e foi um tchumanaia total? É essa igreja que nós estamos edificando. É essa igreja que nós queremos. Não é uma igreja centralizada numa pessoa. Eu posso não estar aqui, mas Jesus está aqui. Irmãos, tem igrejas que faz revezamento das pessoas que pregam. Tem gente que quer saber quem vai pregar. E dependendo de quem vai pregar, ela vai no culto ou ela não vai no culto.
E eu digo para você, essa pessoa não sabe nada do que é a igreja. Ela está que nem Jacó, Deus está nesse lugar e eu não sei. Mas você precisa saber, Deus está nesse lugar. E Deus vai fazer na sua vida, segundo sua revelação e sua expectativa. Esse lugar onde Deus está, que é a casa de Deus. A primeira coisa que Deus faz nesse lugar, é o lugar que Deus fala. O que Deus fez no sonho de Jacó? Jacó primeiro viu a escada e viu os anjos descendo e subindo. E ele compreendeu, gente, esse lugar é incrível, não tem um lugar como esse, não tem parecido. Você pode domingo à noite no Balada Mix, comer o lanche mais maravilhoso que você ama comer, de salmão defumado. Você pode ser super bem atendido. Mas sabe, não há nada nessa terra que se compara à igreja quando ela é igreja. Quando ela tenta ser igreja, não é, aí é meio... Mas quando ela é igreja, nada se compara a você estar nesse lugar. Quão tremendo esse lugar, quão terrível esse lugar, quão maravilhoso esse lugar. É o lugar onde transita o celestial, é o lugar onde o céu desce na terra, e é o lugar onde a terra sobe para o céu. É um lugar onde as coisas celestiais caem sobre as cabeças das pessoas. É onde o reino de Deus invade o coração da pessoa. Por isso que o diabo luta para tirar as pessoas da igreja. Irmão, nós vivemos numa geração cheia de milhares de pessoas magoadas com a igreja. Pessoas feridas com a igreja, pessoas longe da igreja. Pessoa que você falar para ela, a igreja dá um calafrio. E às vezes eu não vou dar uma de ganso, colocar minha cabeça e dizer, não tem problema nenhum. Irmãos, às vezes teve um problema sério. Às vezes uma igreja ou outra, não sei, errou com aquela pessoa. Mas sabe, eu quero falar para você que está me ouvindo, na internet também. Eu quero dizer uma coisa para você, não deixa ninguém roubar a revelação do seu coração, do que a igreja é. Não deixa nunca. Irmãos, eu estou há 30 anos que eu me converti. Quando eu conheci Jesus, quando conheceu Jesus, você lembra do dia que você conheceu Jesus? Foi maravilhoso, quem lembra? Não foi lindo, maravilhoso? Eu conheci Jesus, Ele tocou minha vida mudou radicalmente. Sabe qual foi quando Jesus ele fez uma revolução na minha vida? Foram um mês e meio de revolução. Minha vida virou de ponta cabeça. Mudou tudo. Quando Ele pôs em ordem essas coisas na minha vida, sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez para mim? Que eu agradeço Ele até hoje. Ele apresentou para mim a sua noiva. Irmãos, antes de conhecer, ou quando eu conheci a igreja assim, de carne e osso, vem cá, Léo, é gente, é carne e osso. Antes de eu conhecer a igreja assim, de carne e osso, conhecer gente, quando eu conheci gente, os primeiros cultos que eu frequentei, eu era novinho, convertido, eu não sabia nada. Eu conheci a igreja aos olhos de Deus. Eu conheci a igreja por revelação. Eu conheci a igreja olhando a palavra de Deus, orando, o Espírito Santo falando comigo. Jesus apresentou a sua igreja para mim. Irmãos, isso mudou toda a minha vida. Eu vou ser sincero com você. 30 anos, pastor Fred, e aí? Nunca pisaram no seu calo? Você nunca foi magoado? Você nunca foi ferido? Você nunca foi atingido? Você nunca foi traído? Você nunca foi... Foi. E teve vezes, irmão, que a espada atravessou o coração e sangrou. Agora olha para mim. Eu estou aqui, ó. Chamachuia. Eu estou aqui. E presta atenção, eu vou morrer aqui. Não tem diabo, não tem circunstância, não tem pessoa, não tem situação que vai tirar os meus pés da casa de Deus. Por quê? Porque esse lugar é o lugar que Deus habita. E é aqui que eu quero ficar. E é aqui que eu quero viver. E é aqui que eu vou viver, aqui que eu estou vivendo, aqui que eu vou morrer.
Não estou profetizando que eu vou cair duro aqui um dia, não, irmãos. Eu estou dizendo que eu vou passar aqui minha vida toda. Por que que Davi diz no Salmo 27:4? Uma coisa só, fala comigo, uma coisa só. Uma coisa só eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender do Senhor e contemplar a sua formosura. Uau! Por quê? Porque ele tinha revelação. Ele era rei, irmão. Imagina rei. Imagina que você é o rei de uma nação. Para um pouquinho, pensa. Você é o rei. Respira assim como rei. Uau! Rei, gente, rei. O país de Israel, na época de Davi, foi próspero. Presta atenção. O rei vai para onde quer, a hora que quer. Imagina você. Você pode hoje ir para onde você quer. Você pode comprar uma passagem e você vai para Amsterdã. O que você vai fazer em Amsterdã, Tony? Vou passar o fim de semana em Amsterdã. Você pode ter um iate, presta atenção, você pode ter um iate e navegar com esse iate para onde você quiser. Você pode ter um jato particular. Não precisa nem fazer check-in em aeroporto. Rei não pega fila, gente. Davi era rei, Davi não era qualquer pessoa. Quando ele falou isso, ele era rei, não era qualquer pessoa. Por que que esse homem diz, uma coisa só eu peço ao Senhor, e eu vou buscar isso por toda a minha vida, que eu possa morar na casa de Deus, todos os dias da minha vida, porque eu quero contemplar a formosura de Deus. Por que que esse homem diz isso? Está o iate parado na porta, está o jatinho parado na pista. Na época não era isso, estava a carruagem lá, o cavalo. Davi, tu pode esquiar no Rio Nilo, filho. Tu pode surfar no Mar Vermelho. O que tu está fazendo? É numa tenda, irmãos. Presta atenção, essa casa que Davi falou, quando ele falou isso, que ele queria habitar nessa casa todos os dias. Era uma tenda que ele tinha construído em Jerusalém, que só tinha lá a arca, que fala da presença de Deus. Sabe o que tinha na igreja de Davi? A igreja que Davi construiu? Ele era rei, irmão. Podia construir palácio, podia. Ele construiu uma tenda e colocou uma arca. Porque quando a arca está lá, irmãos, uau. Pode ser uma tenda. Eu já fui em cada lugar, irmão. Eu já fui debaixo de árvore, com chuva, no meio da África, no interior da África, sem luz, que você não consegue ver a pessoa do seu lado. 12 pessoas reunidas. E o irmãozinho, com um acordeão desse tamanhozinho, furado. O irmão canta desafinado, ele não sabe tocar o acordeão. Ele não sabe começar a música, ele não sabe terminar, mas ele por fé começou. E ele cantou aquela música desafinada. Irmãos, e a presença de Deus caiu. Caiu. Sabe o que eu estava pensando hoje? Quem conhece a mídia? Quem gosta? A igreja da mídia. Qual igreja está assim? Não? Uau, aquela igreja está bombando. Essa aí, irmão. Louvor lá. Ué, baixuia. Sabe o que eu estava pensando? Talvez as igrejas que estão mais cheias da presença de Deus, elas estão debaixo do radar. Ninguém sabe delas. Ninguém conhece ela. Pastora Fernanda é expert em achar esses lugares, irmão. Ela achou uma igreja, não sei onde é, se é Porto Rico. Porto Rico, irmão. É um prédio simplesinho, como o nosso aqui. Mais simples. Não é grande. Mas a arca está lá, irmãos. As pessoas estão tão quebrantadas, porque no meio da Bíblia delas, aparecem joias, esmeralda, rubi. A pessoa abre em Isaías 53, está cheio de pó de ouro. E as pessoas quando veem aquilo, ela diz, eu não pus isso aqui. Ninguém, ela sabe que foi Deus. E as pessoas se quebrantam, elas choram, elas buscam a Deus, e elas oram, elas falam. Você entra lá, está cheio da presença de Deus. A igreja é o lugar que Deus habita.
Deus está edificando essa casa. Fala comigo, Deus está edificando essa casa. Deus não falou para a igreja edificar um edifício para Deus. Deus é que está edificando esse edifício. Irmão, nós temos que cuidar muito com o edifício. Porque quando o edifício... Quem já entrou no edifício? Eu já entrei em cada edifício, irmão, de igreja. Uau! Eu já fui em cada lugar. Já fui lá na África, no meio assim da selva, debaixo de nada, de árvore. Uma vez eu cheguei, eu e a pastora Fernanda fomos no meio da selva, chegamos 11 horas da noite, na escuridão, tinha só uma lâmpada, irmão, só uma lâmpada. 1.500 pessoas reunidas numa conferência. E quando estava chegando, alguém falou para mim assim, pastor Fred, você que vai pregar hoje. Eu falei, obrigado por ter me avisado, fico muito grato. Ele acabou de falar, não deu 10 minutos, parou o carro. Descemos num carro, todo mundo desceu, aquela escuridão, irmão, só via aquela lâmpada assim, lá longe. E uma lona, pequenininha, e a maioria das pessoas fora da lona. E veio um moçambicano, eles são muito espontâneos, chegou assim, quem é pastor Fred? Eu digo, sou eu. Ele pegou ele para o braço e falou, já está esperando o senhor para pregar. E ele foi me levando naquela escuridão no meio das pessoas, eu fui passando, tinha chovido naquela poça de lâmpada, me colocaram lá debaixo daquela lâmpada. Ele disse, pode pregar. Irmãos, foi lindo, inesquecível. Inesquecível. Quando eu terminei de pregar, era tanta gente, escuro, escuro, escuro. E eles são da cor da noite, irmão. Então na escuridão é difícil vê-los. E um irmão ia me guiando para me orar com as pessoas, ele me levava, passava por um, passava por outro. E eu fui orando com as pessoas. E eu lembro que eu senti que Deus queria curar pessoas do coração. E eu falei, ó, Deus quer curar pessoas do coração. Quem tem problema do coração? E algumas pessoas levantaram a mão e eu conseguia chegar até as pessoas no meio daquela escuridão e punha a mão na cabeça e orava, e orava, e orava, e orava. Terminou o culto, fomos para o lugar que a gente estava para dormir. A gente tinha viajado, estava cansado, estava suado, estava sujo, estava fedido. Pensamos assim, nossa, não vamos chegar a tomar um banho. Jesus, obrigado por um banho. Quando chegamos na pensão, entramos no quarto, não tinha banho, irmão. Tinha um balde assim, uma coisa grande assim, cheia de uma água escura. E tinha um bilhete assim, não temos água, está com falta de água. E aquela água que tem, você toma banho, mas não lava, não limpa. Você pode jogar água, não sai. Você entendeu? Se você pôr sabão é pior, porque você põe o sabão não sai. E no outro dia voltamos naquela conferência. E quando chegamos lá, irmãos, veio 3 moçambicanos na minha direção, pastor Fred, vem aqui, corre aqui. Me levaram até um senhor de idade já, e disseram, onde Deus curou esse homem do coração, ele tinha um coração inchado, ele estava para morrer, ele estava condenado, ele não tinha força, ele não conseguia respirar, ele não conseguia andar, e ele está bem, e o homem sorriu para mim, ele não tinha dentes, ele me abraçou, e ele correu na minha frente, ele andou, e ele pulou, e ele fez tudo. Irmãos, é maravilhoso. Deus não precisa de um edifício para mover. Deus não precisa de um edifício para ser a casa dele. Deus até alertou os homens, diz, não construa um edifício para mim morar, porque sou eu que vou construir uma casa espiritual para eu morar. Agora, não estou dizendo que é ruim ter edifício, mas irmãos, nós temos que tomar cuidado quando se torna o culto ao edifício. Você entra pela porta, alguém diz assim, ó, irmãos, agora vai com calma, porque está aproximando do Santo dos Santos. Aqui é o Santo dos Santos. Uau, olha só esse altar. Não, irmãos. A casa de Deus somos nós. Dá um sorriso para a pessoa ao seu lado. Somos nós. Então presta atenção. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Se você estiver aqui, Deus vai estar aqui. Se você estiver aqui, Deus vai estar aqui. Se eu estiver aqui, Deus vai estar aqui. Porque a casa de Deus somos nós. É o lugar onde Deus fala. Primeiro Deus falou dele mesmo para Jacó. Falou assim, eu sou o Senhor, Deus de teu pai. Sabe, irmãos, Deus quer falar dele mesmo. Quando você conhece a Deus, você é abençoado, você é firme, você é cheio. Quando você sabe Deus é um pai.
Sabe, irmãos, o diabo, ele faz as pessoas de gato e sapato, ele acusa as pessoas. Ele diz, você não é bom, você fez errado, você tem culpa, você tem pecado, oh, você errou, você pecou. E as pessoas ficam debaixo daquele tormento. Mas quando você sabe, você entende, você conhece a Deus, Deus é Pai. E eu sou filho, através de Jesus que morreu por mim, se entregou por mim. Eu agora sou filho de Deus. Faz uma cara que você é filho de Deus. Você diz, mas eu estou sem dinheiro, pastor Fred, eu estou duro. Eu digo, e daí? Sorria. Todos os dentes. Diz, eu sou filho. Irmãos, eu vou contar para vocês as minhas histórias, às vezes conto de outros. Os meus testemunhos. Uma época ficamos sem carro. Estou falando isso porque eu vou contar de novo, para quem já ouviu, vai ouvir de novo. Mas eu não tenho problema, porque Pedro era bom pregador, e Pedro dizia assim, eu vou falar de novo o que eu já falei, mas vou falar mais uma vez aquilo que eu já falei, de novo, eu vou falar para vocês. Uma vez eu e o pastor Fernando ficamos sem carro. Tivemos que vender o carro para comprar comida. E ficamos sem carro. E aí eu estou orando lá um dia de manhã. Orar é bom, irmão. Aleluia. Estou orando de manhã, Deus fala assim comigo. Ó, o casal que vem jantar hoje aqui, eles vão te emprestar um carro. Eu digo, Fernanda, capricha no jantar aí. Tinha um casal de amigos de outra igreja da cidade, que iam jantar em casa. No meio do jantar ele falou assim, ele chama Márcio. Ele falou assim, ô pastor Fred, você está sem carro, né? Eu estou. Você não pode ficar sem carro não, vou te emprestar um carro. Você aceita? Eu digo, aceito. Aleluia. Eu aceito. Irmãos, eu não tenho orgulho. Eu vou deixar Deus cuidar de mim. Eu vou deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer para mim. E ele diz, você liga, é um Fusca. Eu digo, de jeito nenhum. Ele diz, então vou te emprestar. Você não liga de ser um Fusca? Eu digo, não. É de Deus, está ótimo. Ele diz, a única coisa... O único defeito do carro, o carro não tem estepe. Eu digo, não tem problema. E ele, passei lá no lugar, ele tinha um estacionamento, ele vendia carros. E ele emprestou o Fusca. Meus filhos eram pequenos, estavam na escola infantil, assim, no primeiro grau. Eu ia falar o primeiro grau. Ai, Jesus. Oh, Senhor, obrigado que eu sou teu filho, meu papai. E eu levava eles na escola. E a gente ia cantando, a gente ia louvando, a gente ia conversando, a gente ia falando de Jesus. E eu comecei a reparar nas pessoas, na escola, na porta da escola. Que quem tinha carro do ano, carro bom, carro chique, carro zero, Alfa, na época, né? Na época era Alfa, Ômega, Pajero, parava bem no portão da escola. Tinha uma mulher que ela tinha um Ômega, irmãos. Ela fazia questão de parar no portão da escola. E ela descia do carrão. E ela abria a porta. E ela entrava com os filhos na escola. E ela ficava assim, ó, com a mão no carro, conversando com as amigas. Mas fazia uma cera para ir embora, irmão. Falava, essa mulher não sai daí, não libera essa vaga para mim parar. E eu comecei a reparar que tinha carro que não era muito assim, o carro sabe? Parava longe. E eu pensei, que escravidão. Que escravidão, esse mundo é escravo. Mas eu agora sou filho de Deus, não sou mais escravo. E eu fiz questão, irmãos, Eu parava o Fusquinha na portão da escola. E eu descia, abria. Saíam meus filhos todos, a gente saía alegre, feliz, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de alegria, cantando, conversando. Eles ficavam numa animação, e abraçavam o pai e tal, e punha eles para lá. E aí eles iam. Eu falava, também não estou com pressa não. Ficava assim no Fusquinha. Não, estou brincando. E aí eu comecei a falar para eles, pequenininhos. Eu comecei a mostrar para eles. Lembra, ensina a criança. Eu comecei a mostrar para ele, está vendo meu filho, presta atenção. Aquela pessoa tem aquele carrão, ó.
E ela gosta de parar, de se mostrar, ela gosta de ficar lá, porque ela se acha valorizada pelo que ela tem. E eu falava para eles assim: você, Miguel, é que tem valor. Você, Ana Raquel, que tem valor. Esse carro aqui vai virar ferrugem, esse carro aqui vai virar pó. Mas você tem vida eterna. Miguel, você vai viver para sempre. Ana Raquel, você vai viver para sempre. E vocês têm valor e nós nos amamos. Você que tem valor. E um dia no recreio da aula, Ana Raquel tinha 7 anos. No intervalo da aula, se reuniu os amiguinhos. E no meio da roda dos amiguinhos, uma menina falou assim: que carro seu pai tem? E apontou para uma. Ah, irmãos, a menina respondeu na hora. Ela virou e falou assim: meu pai tem um Alfa. Veja bem, 7 anos de idade, hein? Olha os valores. Está aprendendo com quem? Com os pais. Aí a outra: e o seu pai? Meu pai tem um Ômega. Ana Raquel que me contou, tá? Porque ela contou assim que eu fui buscar ela na escola. E perguntou para o outro: e o seu pai? Teve uma menina que falou Pajero, mas falou assim: Pajero. Meu pai tem Pajero. E a menina virou para Ana Raquel e falou assim: que carro seu pai tem? Ela fez assim: meu pai tem um Fusquinha! E eu fiquei tão feliz, irmãos. Sabe por quê? Porque eu pensei assim: eu estou criando filhos livres. Eu estou criando filhos com os valores certos. Eu nem sei porque eu estou falando esse testemunho. Que Deus, lembrei, que Deus é seu pai. Que Deus cuida de você. Mas sabe, irmãos, aonde você vai experimentar isso? Aonde você vai aprender isso? Aonde Deus se revela? Deus se revela na sua casa. Deus se revela na sua casa. Não deixe ninguém tirar os seus pés da casa de Deus. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado. Todos os dentes. Diga assim: não deixa ninguém. Não deixa nenhuma circunstância tirar você da casa de Deus. Aleluia. Deus na sua casa revela os seus propósitos. Ele revela a sua parte nos propósitos dele. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, irmão, eu era novinho convertido. Deus começou a falar do propósito dele para a minha vida. No meio das reuniões, imagina assim, ó, eu não conhecia a Bíblia, eu estava começando a ler a Bíblia. Eu não sabia quase nada, mas no meio do louvor, Deus falava comigo. Deus falava assim para mim: Fred, eu vou fazer de você um pastor. Eu falava: o que assim, um pastor? Tá bom, Jesus. Um pastor? Você é um pastor? Um dia chego no culto, uma irmã que já era de mais tempo chegou para mim e falou assim: Fred, Deus falou comigo, Ele vai fazer de você um pastor. Eu digo: interessante, Ele falou comigo a mesma coisa. Um dia o pastor da igreja chegou para mim e falou assim: Deus falou para mim, você vai ser um pastor. Eu digo: uau. Mas sabe, no meio daquele louvor, Deus falava comigo. Deus, irmãos, eu lembro que tinha uma irmãzinha que tocava o teclado às vezes. Era triste, irmãos. Era 3 notas e 3 músicas. Tem, tom, tem, tom, tem, tom, tem, tom. Vamos subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Falei, é antigo, hein, pastor Fred? É muito antigo, irmão. Vamos subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Seus caminhos nos ensinará, nas suas veredas havemos de andar.
De Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Quando fala de Jerusalém, fala assim, de Jerusalém. E às vezes a nossa fazia tam, tam, tam. Sabe, irmãos? Mas Jesus tinha apresentado a igreja para mim. No meu espírito. Eu sabia de uma coisa. Deus está aqui. E Deus falava comigo. Falava dos propósitos da minha vida. E Deus continua falando, irmãos. A casa de Deus é o lugar onde Deus fala com você. É onde Deus ministra a sua vida. É onde Deus cuida de você. É a família de Deus, a casa de Deus, a porta dos céus. É onde Deus se revela. Irmãos, nós vivemos numa geração. Quem aqui é parte da geração jovem? Levanta a mão. Uau, aleluia. Estamos cheios de jovem aqui. Levanta a mão, diz, eu sou dessa geração. Irmãos, essa geração vai viver a melhor parte da história de Deus na terra. Deus vai despertar a igreja em todas as nações, irmão, como nunca aconteceu antes. Mas o inimigo, ele sabe disso e ele luta contra essa geração. É uma geração que às vezes é dispersa, é uma geração que às vezes não se firma, não tem fundamento, é assim, diz, eu quero Deus. Mas sabe, tá? Você precisa ter uma casa, você precisa ter uma família, você precisa ter um lugar. E nesse lugar, eu não tenho mais tempo de pregar hoje, tem tanta coisa aqui. Na casa de Deus, é o lugar onde Deus te dá a tua herança espiritual. Não estou falando de ministério, irmãos. Não estou falando para você, fica aqui nesta igreja, você vai ter um ministério, uau. Não, irmão, estou falando, na igreja é o lugar onde Deus dá a você a sua herança espiritual. Deus disse para Jacó, essa é a casa de Deus. E Deus disse para Jacó, Jacó, a sua descendência vai possuir toda essa terra. E na sua descendência vão ser benditas todas as famílias da terra. Quem tem certeza que você é herdeiro de Deus? Eu tenho certeza, porque eu sou filho, através de Jesus, que morreu por mim, que derramou seu sangue por mim, que me libertou e me perdoou dos meus pecados. Agora eu sei, eu sou filho de Deus, não sou filho e herdeiro. Eu quero a minha herança espiritual, irmãos. Aonde que eu recebo essa herança? Aqui. Pode ser que a herança que Deus tenha para você, pode ser que a herança que Deus tenha para o Léo, exceda essas paredes, irmãos. Exceda isso aqui. Pode ser que a herança que Deus tem para o Léo vai muito além. Vai da China e vira o mundo. Mas ele só vai receber essa herança se ele estiver plantado na casa de Deus. Se ele estiver vagando por aí, ele não vai receber essa herança. Porque Deus não dá herança para órfão. Deus dá herança para filho. E filho tem família. Essa aqui é a porta dos céus, irmãos. Todo lugar aonde se invoca em verdade o nome de Jesus, aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, com um coração que ama ele, que adora ele, é a porta dos céus nessa terra. Deus quer descer e subir sobre a sua vida. Deus quer enviar revelação. E Jacó, para terminar, mas 8h26, 8h30 terminou tudo, aleluia. Tenho fé, irmãos. Jacó, quando terminou tudo aquilo, ele fez um voto a Deus. Ele se comprometeu com Deus. Ele pegou a pedra e ele erigiu como uma coluna. Você também precisa dar um passo. Ele se despertou, ele se levantou. Você tem que pegar o entendimento que você tem e você tem que pôr como uma coluna na sua vida. Você tem que estabelecer essa verdade na sua vida. Como eu desejo que você tenha essa revelação a respeito da igreja. Como eu desejo, irmãos. Como eu oro por isso. Pessoas que têm esse entendimento, que têm essa revelação. Porque essas pessoas, eles como filhos, vão receber toda a herança de Deus. E essa herança vai transformar a terra. Em nome de Jesus. Esta é a casa de Deus. Que você seja como Davi. Que você tenha um desejo só.
viver aqui na casa de Deus todos os dias da sua vida, para você contemplar a beleza e a formosura de Deus, e para você experimentar a sua herança. Deus tem herança para você espiritual, material, financeira, de saúde, de dons, de ministério, de chamado. Deus tem coisas maravilhosas e excelentes. Mas essa aqui é a casa de Deus. Essa casa somos nós. Dá um sorriso ao seu redor. Essa casa somos nós. Pedras vivas. Estamos juntos, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. É essa casa que nós estamos construindo, é essa casa que Jesus está edificando, é essa casa que nós queremos ser, e é essa casa que nós somos, e é essa casa que nós vamos ser, e é essa casa que nós seremos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Fique em pé no seu lugar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.